Senhor meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste dia para Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Oh meu Deus, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho e sustento. Senhor, nós Te agradecemos também pela liberdade que nós temos de poder louvar o Teu nome, de poder Te glorificar. Senhor, eu sei que as lutas têm sido grandes, Pai. Eu sei que muitos aqui que estão me ouvindo estão completamente desanimados, já pensaram em acabar com a própria vida, mas Senhor, eles estão aqui, meu Pai. Olha com compaixão, olha com misericórdia para eles hoje, Pai, e que a Tua graça e o Teu poder se aperfeiçoem exatamente nesse momento de fraqueza. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida desse casal que tem orado comigo. Todo dia, Pai, eles estão aqui querendo mudança, melhorias no casamento. Ó Senhor Jesus, derrama da Tua graça, Senhor. Traga sabedoria, que eles não venham mais perder tempo com coisas pequenas, mas que eles venham buscar ao Senhor, ter momentos de prazer, de comunhão, e que não haja mais nessa casa discussões, brigas, mas que a Tua paz reine nesse lar. Ó meu Deus, eu oro também por esse adolescente, meu Pai, que está confuso, não sabe como será o seu futuro. Ó meu Pai, nós oramos em concordância agora, que seja feita a Tua vontade somente. Senhor, cumpra a Tua vontade, meu Pai, na vida deste homem, desta mulher. Ó meu Pai, que a oração nossa seja atendida agora. E desde já nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Quantas vezes nós erramos, Pai. Quantas vezes tomamos nossas próprias decisões e não Te consultamos. Senhor, nos ajude, meu Pai, a resistir ao deserto, a suportar as provações, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por mais, Senhor, que a gente tenha boas intenções, não nos deixe ser enganados pelo diabo. Jamais queremos ser boca do inimigo na vida das pessoas. Por isso, meu Pai, nos dê o discernimento, sabedoria. Quando alguém estiver passando por lutas, Pai, nós queremos abençoar essa pessoa. Queremos dar os melhores conselhos, Pai, e jamais queremos tomar a Tua frente, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra a cada dia. Como tem sido precioso, meu Pai, esses momentos em que a gente compartilha da palavra. A gente tem aprendido muito, meu Pai, e agora eu Te peço, nos ajude a colocar em prática, nos ajude a praticar a Tua palavra. E eu oro também neste momento, meu Pai, por esta mulher que está acamada, este homem que está enfermo, essas pessoas, meu Pai, que estão completamente desanimadas porque não vê nenhuma possibilidade de melhora. Jesus, resolve o problema dessa pessoa, acampa os Teus anjos, meu Pai, ao redor dos Teus filhos, livra-nos do mal. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, meu Pai, têm tido perturbação à noite, perturbação no sono, pessoas não estão conseguindo dormir de maneira alguma, e quando caem no sono, logo são perturbadas com pesadelos, com opressão, com ataques do inimigo. Mas nesse momento eu repreendo toda obra do mal contra essas pessoas. Eu expulso em nome do Senhor Jesus todo ataque maligno, tudo aquilo que não vem de Deus, toda ansiedade exagerada, todo mal, toda depressão, tudo cai por terra em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa está com crise de ansiedade tão terrível, está com preocupações, com medos que parecem maiores do que as forças que essa pessoa achava que tinha. Senhor, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa que agora chora porque foi tocada pelo Senhor. Jesus, cura as feridas, Senhor. Cura, meu Pai. Tira, Senhor, toda dor na alma, toda ferida. Traga, Senhor, o sustento. Traga, Senhor, o conforto, a alegria da salvação. Que a Tua presença, meu Pai, seja um bálsamo que acalma a tempestade, que acalma toda ansiedade, medo e preocupação. Restaura, meu Pai, a mente e o coração dessa pessoa e dê a ela a Tua força, a Tua graça, o Teu poder. Mesmo nesses momentos difíceis, Pai, eu sei que nós iremos vencer, porque a Tua palavra nos garante que em Jesus nós somos mais do que vencedores. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos e Te louvamos hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. E primeiramente, como vocês sabem, eu sempre trago uma palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Jesus. Eu quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo 16, do versículo 21
ao 23. Preste muita atenção nesse momento tão importante que Jesus passou com o discípulo Pedro. Olha o que está escrito. Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Olha isso, irmãos, que coisa interessante. Aqui nós vemos Jesus alertando seus discípulos, dizendo que ele seria morto, crucificado, mas que Deus o ressuscitaria. E neste momento aqui, Jesus estava no final do seu ministério aqui na terra e ele precisava abrir o jogo, ele precisava contar tudo para os seus discípulos para que eles não fossem pegos de surpresa. Então Jesus trouxe essa revelação que, apesar das profecias do Antigo Testamento já falarem sobre o sofrimento, sobre a morte do Messias, aqueles homens não acreditavam que isso realmente poderia acontecer com o Filho de Deus. Irmãos, foi com esse pensamento que Pedro, um dos discípulos mais próximos de Cristo e uma pessoa que sempre foi muito sincera, muito direta, chamou Jesus no canto e o repreendeu por aquela fala. Pedro não aceitava a ideia de que Jesus deveria sofrer e morrer, porque ele tinha na sua mente a ideia de que o Messias viria para triunfar sobre os inimigos de Israel e estabelecer um reinado aqui na terra. Só que, irmãos, o reino de Jesus é do céu. Jesus não é dessa terra, e é por isso que ele não veio fazer uma justiça social, ele não veio defender a causa dos oprimidos visando um bem-estar aqui nessa terra. Não, Jesus veio nos prometer a salvação e também uma vida em abundância, ou seja, uma vida de paz, de alegria, de harmonia. Então, naquele momento, quando Pedro repreendeu Jesus, a resposta de Cristo foi ainda mais direta. Jesus chamou Pedro de Satanás, isso mesmo. Jesus não estava dizendo para Pedro, mas estava acusando aquele que estava usando a boca de Pedro. E eu preciso falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Tem muitos cristãos que conhecem a palavra, mas por não terem uma visão espiritual das coisas, podem ser usados pelo inimigo. Tem muitas pessoas que muitas vezes nos aconselham e elas dão conselhos somente com a perspectiva humana, somente com a visão do homem e não com a visão das coisas espirituais, com a visão de Deus, entendeu? Então não é porque uma pessoa conhece a palavra, não é porque ela conhece Jesus e até mesmo é salva, que ela não pode ser usada mais pelo inimigo. Não, irmãos, nós precisamos vigiar para que a gente não seja pedra de tropeço nos planos de Deus. Porque foi exatamente isso que Jesus disse: Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e você só conhece as coisas dos homens, você não conhece os planos de Deus. Então, irmãos, essa passagem nos mostra a diferença entre os desejos do ser humano e a vontade do Senhor. Pedro era muito próximo de Jesus e como ele queria que as coisas acontecessem sempre do jeito dele, naquele momento Satanás pegou na sua fraqueza e Satanás tentou persuadir Jesus a não ir para a cruz. Só que imagine uma coisa, irmãos, imagine se Jesus não fosse para a cruz. Imagine se Jesus não aceitasse morrer pelos nossos pecados. Nós hoje estaríamos na mão do inimigo, estaríamos condenados eternamente. Então, por mais que Jesus sofresse muito, por mais que Jesus tivesse que passar pela cruz, era necessário, era o plano de Deus. Irmãos, muitas vezes quando vamos aconselhar alguém, devemos ter muita sabedoria, muito discernimento, porque senão a gente vai querer tirar aquela pessoa do deserto, sendo que na verdade é um tratamento de Deus, é necessário que ela passe por aquilo, entendeu? Muitas vezes não queremos que as pessoas sofram, principalmente na nossa família, mas se for um plano do Senhor, devemos então orar por essa pessoa, aconselhar na medida do possível, mas nunca ser uma pedra de tropeço. Então tome muito cuidado. Eu sei que muitas vezes o nosso amor fala mais alto, o nosso desejo de tirar a pessoa do fundo do poço, da lama do pecado, fala muito mais alto, mas nós devemos, acima de tudo, obedecer à direção do Espírito Santo. Amém? Então agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus, fala comigo agora.
porque agora eu quero trazer uma revelação para vocês dessa palavra que nós acabamos de ler. Irmãos, muitas vezes nós agimos como Pedro, não é verdade? Queremos estar perto de Jesus, caminhar com Ele, ter intimidade, mas a gente quer que tudo seja do nosso jeito, que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E nós sabemos, irmãos, que isso é ilusão. Nós estamos num mundo caído, corrompido pelo pecado, nós estamos num mundo de aflições. E geralmente pensamos que se nós estamos firmes com o Senhor, nada de mal nos acontecerá, nenhum problema baterá na nossa porta. E isso, irmãos, nos causa frustração. Muitas pessoas hoje são filhos mimados, filhos que saíram da presença do Pai, da presença de Deus, porque alguma coisa ruim aconteceu dentro de casa, na sua própria vida, e a pessoa se revoltou, e a pessoa chegou a culpar a Deus dizendo: Senhor, por que tu permitiste que isso acontecesse comigo? Irmãos, eu sei que eu estou falando para muitos aqui. Vocês muitas vezes se revoltam, ficam tristes, abatidos, sendo que não é culpa de Deus. Ou então, ainda que Deus tenha permitido, Deus sempre é bom, irmãos. Nunca podemos duvidar do seu caráter, da sua bondade. A Bíblia diz que a misericórdia e a bondade do Senhor duram para sempre. Então não deixe o inimigo plantar mentiras na sua mente. Isso pode te esfriar espiritualmente. E eu sei que muitos de vocês não têm orado justamente por causa disso, por causa de alguma frustração. Eu falo aqui agora com uma mulher que perdeu o seu marido e agora você fica triste, cabisbaixa, você não tem forças para orar, porque você se questiona: aonde estava Deus quando meu marido estava doente? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Oh, minha querida irmã, deixa eu te dizer uma coisa: os planos de Deus são perfeitos. Os seus caminhos são muito mais elevados que os nossos. Não olhe com a perspectiva humana. É isso que o Senhor manda te dizer hoje. Olhe com a perspectiva de Deus, porque o maior sonho de Deus não é povoar a terra, mas sim povoar o céu. E Deus se alegra quando seus filhos estão com Ele. Por isso, mude a sua visão, a sua percepção, e eu tenho certeza que Deus curará suas feridas e te trará esperança, a esperança da eternidade. E quando estivermos com Jesus, estaremos também com os nossos irmãos em Cristo. Eu costumo dizer que se nós, irmãos, não nos encontrarmos aqui na terra, nós vamos nos encontrar na glória. E lá nós teremos tempo de sobra para falarmos das maravilhas do Senhor, para nos alegrarmos, para adorar a Deus eternamente. Então, irmãos, como eu disse, muitas vezes nós somos como Pedro. Nós insistimos em algo que a palavra de Deus já disse que está errado. Quando nós oramos, por exemplo, para ter algo e Deus já tirou aquilo da nossa vida, e a gente fica querendo que aquilo volte, talvez uma pessoa, talvez um fato que aconteceu. Irmãos, devemos olhar para frente. Deus é um Deus que gosta de fazer coisas novas, e quando nós ficamos remoendo o passado, querendo voltar atrás, muitas vezes estamos fechando a porta para que novas coisas aconteçam na nossa vida. Então, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele quis nos mostrar exatamente isso: que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então, irmãos, a partir de hoje eu quero que vocês orem dessa maneira: Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Ainda que eu me entristeça, ainda que eu me aborreça, ainda que eu tenha que esperar um bom tempo para que a bênção chegue, eu estou disposto a fazer somente a Sua vontade. Glória a Deus. O próprio Jesus, quando estava no Getsêmani, a Bíblia diz que Ele chegou a suar sangue, gotas de sangue. Tamanha foi a sua aflição, mas Ele não pediu para o Pai passar dele aquele cálice. Pelo contrário, Jesus disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. E, irmãos, graças a Deus, a vontade do Senhor prevaleceu. E é por isso que eu estou aqui hoje pregando para você, falando desse amor maravilhoso do Senhor. E graças a Deus você está aí também, tendo a oportunidade de entrar pela porta da graça, a porta da salvação. Porque Jesus foi até a cruz, Ele cumpriu a vontade do Pai, e hoje nós também somos chamados a fazer a mesma coisa. Amém? Hoje, irmãos, eu percebo que muitas pessoas acham que Deus é o seu mordomo, Deus tem que fazer a sua vontade. E aí nós percebemos que muitas igrejas estão caindo nesse erro, estão querendo somente trazer mensagens agradáveis, mensagens que vão fazer bem para a nossa alma, mas aí quando vem a dificuldade, as provações, quando chega uma doença em casa, quando passa por uma crise financeira, as pessoas não têm a base, elas não têm o suporte, porque elas não conheceram a Deus
Elas conheceram apenas um Deus que elas projetaram nas suas mentes. Irmãos, a vontade do Senhor tem que prevalecer. Não adianta queremos tocar a nossa vida do nosso jeito e depois querer que Deus resolva os nossos problemas. Nós devemos sim consultar ao Senhor antes de qualquer decisão, decidir fazer a vontade dele e não a nossa. E com certeza, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente não entenda, Deus sempre é bom. Amém? E eu quero só contar para você aqui algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que aquele homem era um homem de Deus, um homem chamado para pregar aos gentios, um grande apóstolo do Senhor. Mas teve uma fase na vida dele em que um mensageiro de Satanás começou a esbofeteá-lo, começou a trazer muito tormento na vida dele. E ele então clamou a Deus para que tirasse aquele espinho na carne. E durante 3 vezes ele orou para que Deus removesse dele todo o sofrimento. E sabe qual foi a resposta de Deus? Não. Deus não tirou aquele espinho na carne, mas o Senhor lhe entregou uma mensagem que fez toda a diferença na vida de Paulo. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. E aí sabe o que Paulo fez? Será que ele se rebelou? Será que ele ficou revoltado? Não, pelo contrário, ele glorificou a Deus, porque ele aprendeu mais uma lição na sua vida. A graça do Senhor é suficiente para nos dar força no momento difícil. E ele então disse algo maravilhoso que eu quero ler para você e em seguida nós já vamos orar. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 12. Olha qual foi a resposta de Paulo. Agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, olha que declaração maravilhosa. Paulo começou a ter prazer nas suas fraquezas, porque ele entendeu que é naquele momento que ele está mais fortalecido na fé. Eu sei que eu estou falando aqui para homens e mulheres que não têm suportado mais a dor, o sofrimento, o deserto. Mas é nesse momento que, se você orar, se você confiar no amor de Deus por você, Deus te renovará, Deus jamais te abandonará. Amém? Então, irmãos, por mais que a nossa natureza humana queira fugir dos problemas, nós devemos entender que Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar a obra que Ele tem na nossa vida. E tudo o que devemos fazer é expandir a nossa visão, não ter apenas uma visão humana, mas uma visão celestial, porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Nós só enxergamos o aqui e agora. Deus já enxerga o futuro, Deus já sabe de tudo que Ele planejou para você. Ele é teu Pai, Ele te ama e Ele não vai jamais te levar a um caminho ruim, a um caminho negativo, algo que possa prejudicar a sua vida. Então, que você possa aprender a lição. Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração hoje e que nunca mais você queira fazer do seu jeito. Irmãos, eu já fiz isso na minha vida. Teve uma fase que eu não estava aguentando esperar mais e eu queria que Deus respondesse logo às minhas orações. E foi então que eu comecei a guiar os meus próprios passos. Eu comecei a fazer a minha vontade e foi a pior decisão que eu tomei. E somente depois de muito sofrimento que eu me recordei que lá atrás eu decidi trilhar o meu próprio caminho. Eu não estava confiando em Deus como deveria, mesmo frequentando a igreja. Eu estava rebelde sem saber, porque é algo muito sutil e o diabo trabalha sempre na nossa mente, tentando nos fazer acreditar que se nós estamos sofrendo é porque estamos longe do Senhor, é porque Deus se esqueceu de nós, mas é tudo mentira dele. Deus está conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os